Essa aula dessa semana, ela vai ser, eu acredito, bem interessante para vocês. Vai ser mais sobre pesquisa também, que eu vou falar com vocês. E é sobre dimensão intercultural. Não vai ser só nessa semana, semana que vem a gente vai falar sobre isso também. E a gente vai falar sobre a ciência. Então, vocês já sabem que é bom aprender inglês por muitos fatores, né? Você entender o que se fala, por exemplo, quando você está falando de um computador, você sabe as palavras que estão sendo usadas, né? Então, viajar. Então, tem mil motivos aí para você aprender inglês. A gente sempre fala sobre isso, daí os professores de inglês, mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho de ciência, porque na ciência nós temos muitos avanços tecnológicos e geralmente você vai ver isso em sites da língua inglesa, você vai ver isso no YouTube, né, e com língua inglesa. Nem todos eles são traduzidos para o português. A maioria é, mas nem todos. Então, eu coloco aqui para vocês não vou dizer um desafio, mas uma forma nova de aprender, que é, além de você estar aprendendo sobre ciência, você também vai estar aprendendo inglês. Então, eu vou falar um pouquinho em inglês, mas tem a tradução aqui, não se preocupem, tá? We have many reasons to learn English. Do you want to keep a well-informed person? Then you need to search from the many sources. For example, what is CERN? Então aí eu estou perguntando o que é CERN, né? Vocês conheciam já essa palavra? Ele é um acelerador, um grande acelerador de partículas que foi feito entre a Suíça e a Alemanha. Ele é enorme, ele está por baixo da Terra e ele serve para você estudar o átomo, e ele também, entre outras coisas, ele gera pequenos buracos negros. Você sabia disso? Então, aqui ó, ele vai explicar algumas coisas. Poxa, professora, mas ele está em inglês. Eu tenho aqui, né, o link do YouTube para você procurar também. Só que falou assim, mas está em inglês, eu não vou entender nada. Hoje em dia você já coloca as legendas, então você vai colocar, gerar legenda, pode ser a legenda automática, ele vai sair com a legenda em inglês. E o que adianta? Adianta que você vai aprendendo inglês ao mesmo tempo que você vai treinando, né, o seu inglês, você vai também aprendendo um pouco de ciência. E aí, há uns dias atrás aí, eu vi uma notícia sobre esse CERN, que ele custou bilhões aí, né, em euros, e agora eles querem construir um maior, né? Eles querem construir um maior ainda. Eles vão gastar 21 bilhões de euros. Olha, não é pouca coisa, né? Que isso vai ser equivalente aí a 130 bilhões de reais. É muito dinheiro, bem agora na época de uma pandemia. A ciência vale a pena? Vale, mas até que ponto? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Só que você é um protagonista, você tem que entender se isso vai valer a pena, se isso não vai valer a pena. Até que ponto a ciência pode entrar nos limites do ser humano, não é? Então, assim, isso é um caso para se pensar, mas você tem que conhecer, porque se você não conhecer, você não pode dizer que é bom ou ruim. E aí, assim, a tecnologia do futuro aí, ela gera muitos elogios, mas ela também gera muitas críticas. E o que eu quero dizer é que esse CERN, quando ele saiu, ele gerou muitas críticas na época e achavam que ia acontecer muitas coisas, que é o que eu vou falar depois, né? Mais para frente aí, ó, que é o seguinte, né? Então os cientistas, eles achavam que esses buracos negros que iam gerar, que eles iam engolir a Terra. E isso foi mais ou menos em 2008. Então aí eu tenho esse link que eu coloquei para vocês, né? Você vê que eu já coloquei com a legenda em inglês. Então ele vai dizer what happens if the uninvited guest, né, que são convidados não desejados aí, with size milímetros, né? Então um milímetro. Então for settles near our Earth. Então eles fossem implantados aí perto aí da nossa Terra, né? E aí ele vai falar lá
physicists asked a similar question in 2008. Então, eles vão falar que em 2008 os cientistas também já estavam, o nome dele em inglês é Large Hadron Collider, né? Então, quando ele foi implantado, quando ele foi lançado, então os cientistas já estavam preocupados com isso. Então, muitos cientistas aí, entre eles o Stephen Hawking, temeram aí que esse grande colisor aí, essa grande invenção, pudesse criar buracos negros microscópicos que engoliriam tudo em volta, e isso poderia acabar com a nossa existência para sempre. Então, assim, você vai escutar eles falando, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. If a black hole visits us, the solar system would have a bad day. After all, there's hardly anything worse than the ability to be broken into atoms. Aí você não entende, você pode ir lá e tentar traduzir as palavras que você não entendeu. Então, você vai associar o som com as palavras e, ao mesmo tempo, vai saber coisas muito interessantes. E esse... But we are used to thinking that black holes are somewhere far away, in other parts of the universe. But what if one of them literally esse documentário, ele também tem várias coisas bem interessantes, né? An uninvited guest with the size of 1 millimeter settles near our Earth. Então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo que aprender inglês pode te ensinar muita coisa. Você vai ficar atualizado e ainda por cima vai aprender. Eu acho bem legal aprender desse jeito, tá? E a questão dessa primeira aula é a seguinte: What do you think about it? Então, o que você pensa a respeito disso? Então, você pode pesquisar, né, em sites, ou pode pensar da sua cabeça, criar sua frase em inglês, né? E continuando aí, na segunda aula, eu pus um pouco de vocabulário para vocês, porque assim, a pessoa vai começar a estudar o inglês e ela tem muitas palavras que ela fala, será que é parecida com a nossa? Será que não é? Então, aí eu coloquei, né? Então, eu falo aqui, eu mostrei aqui da inteligência artificial. What is AI, né? Que seria a sigla para inteligência artificial, e elas perguntam o que ela faz, né? Então, embaixo ela fala que, isso aqui é de um site, que eu também coloquei o link aqui, que a inteligência artificial, com a sigla aqui seria IA, né? E lá seria AI, né? Que é a sigla for short, então a parte curta, né? Encurtando aí a palavra. É uma tecnologia que faz capaz aí o computador de pensar ou agir mais de um jeito mais humano, né? Então ele pega informações, surroundings à sua volta e ele pode decidir a resposta baseada aí no que aprende ou sente. Então, hoje em dia, a inteligência artificial também é outro item muito discutido nos meios das ciências, os meios científicos. As pessoas, muitas, não aceitam. Quem já assistiu aquele filme Inteligência Artificial, que ele é como se fosse lá no futuro, mas nós já estamos caminhando para lá, então, que mostra como seriam os robôs na Terra, né? E será que isso seria uma coisa boa? Será que isso seria uma coisa ruim? Então, cada pessoa, ela vai pensar aí de um jeito. Eu coloquei uns vocabulários aqui, ó, e vocês podem depois pausar aí para poder ler, tá? Eles são relacionados tanto com a ciência como com a parte política, né? Então, aí tem essas palavrinhas. Então, vocês podem notar aí, eu falo aí um pouco mais abaixo aí, que vocês podem notar que são palavras que são praticamente iguais. República,
revolution, revolução, society, sociedade. Tá vendo como muitas palavras da língua inglesa são muito parecidas com as nossas, né? Universe. Então, e tem outras que mesmo elas não sendo parecidas, por exemplo, moon, que é lua. Você já deve ter visto algum desenho, alguma coisa, que você sabe que a palavra moon é lua. Então, você vai conhecer a maioria dessas palavras. Então, tá vendo que muita coisa você não vai precisar ter uma dificuldade muito grande. Você viu que quando a gente foi traduzir, principalmente coisas de ciência, nós vamos achar muitas palavras parecidas, que você não tem tanta dificuldade para fazer a tradução, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui você vai observar essas palavras, né? Vai ver quais são parecidas aí com a nossa língua. Essa daí, beleza? Essa aí eu consigo entender, ver como é falado. Você pode pôr no Google, para escutar o som. Tem outros dicionários, tem o dicionário Lingui, que ele coloca o som do britânico e do americano, ele coloca só o som do americano, mas tanto faz porque eles vão entender, tá bom? Então aí você vai observar que muitas palavras são parecidas e outras você consegue também, já conhece, como eu tinha falado. O que você vai fazer essa semana? Você vai anotar pelo menos 5 dessas palavras que você não conhecia, que não são parecidas, que você não conhecia, e vai anotar essas palavras. Depois você vai usar pelo menos 2 dessas palavras para que você, essas que você não conhecia, para formar frases. Por que eu peço para vocês fazerem isso? Porque quando você tem uma palavra que você não conhece, por exemplo, moon, eu não sabia que era lua, mas aí depois eu vou esquecer, porque ela não é igualzinha à nossa língua. Então, se eu colocar, né, sei lá, the moon is in the sky, a lua está no céu, então aí eu vou associar a moon e sky, eu lembro daquela frase e posso, sky, né, sky porque tem aquela antena de TV lá que é sky, que significa céu, então você vai associar a palavra moon com a palavra sky, ou vai associar com alguma coisa, e aí é mais fácil de você guardar aquela palavra que você não conhecia. Certo? Então, essa semana é isso que eu quero que vocês façam, mas por conta própria, é claro, comecem a pesquisar, vão nesses sites, nesses canais do YouTube, para vocês conseguirem entender um pouco mais, vocês pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, nessa semana seria só isso mesmo, um grande abraço e tchau, tchau!